Bom dia, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. A gente está nessa temporada aqui de Daniel, cada dia, cada episódio, uma nova descoberta e chegamos no capítulo 3. Aliás, você tem Bíblia aí? Já vai no ladinho, pega a Bíblia, pega uma caneta para anotar, porque o estudo de hoje está espetacular. Mas a gente também quer saber o que você está pensando de tudo isso. Então, entra ali no Instagram, Adventistas ASP, coloca o seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida. Vai ser um prazer interagir contigo. E se você perdeu algum episódio, você pode entrar no YouTube, no nosso canal ali, Adventistas ASP, e checar qualquer episódio de qualquer temporada do Ponto de Partida. E aí você também pode, inclusive, compartilhar com seus amigos. Combinado? Bom, está tudo pronto para a gente começar esse estudo, então eu peço que você, juntamente comigo, oremos para pedirmos a bênção do Senhor para o estudo que começa. Ore comigo. Querido Deus, abençoa-nos neste momento de estudo da Tua Palavra e que o capítulo 3 de Daniel traga lições importantes para a nossa vida. Te pedimos isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, chega mais que hoje é domingo, manhã aí preguiçosa para a gente começar juntinho, desacelerado, assim mesmo, assim que é bom, não é verdade? E olha, hoje o ponto de partida está muito especial. Nós vamos mergulhar no capítulo 3 do livro de Daniel, vamos descobrir as reflexões, a inspiração desse capítulo, vamos desvendar os mistérios desse capítulo juntos. E como a gente vai falar do livro de Daniel, eu quero aproveitar o início do programa já para te oferecer um presente muito especial. Mas atenção, hein? Somente para os 20 primeiros que mandarem eu quero. Você aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV e você pode receber essa revista aqui na sua casa. Profecias de Daniel, esse capítulo que vamos estudar juntos hoje, o capítulo 3, e todos os outros, junto com os grandes temas do livro de Daniel, estão à sua disposição para aumentar a sua compreensão da palavra de Deus e de como ela continua se relacionando com a nossa vida hoje. E olha, para a gente começar o nosso assunto aqui, eu quero apresentar dois convidados ilustres que nos acompanham, né, Pastor Roberto? Gostou dessa apresentação, né? Gostei. Pastor Roberto, um amigo querido que sempre nos acompanha, sempre está presente aqui no ponto de partida. Muito Roberto obrigado, Roéfero, Jordana. bom dia para você. Bom dia. A Jordana sempre me elogia muito, mas porque ela é, como ela disse, ela é uma amiga querida, então vocês descontam aí uma parte do elogio da Jordana. Mas é uma alegria estar com você, Jordana, com o pastor Gerson e com você que está em casa, acordando cedinho no domingo, né? E hoje nós vamos ter um assunto muito interessante para nós estudarmos aqui, a história dos jovens, a fidelidade a Deus. Então você que é nosso telespectador, você que está nos assistindo aí, você é muito especial, fique com a gente. É isso mesmo. E olha só, acompanhando aqui o pastor Roberto, eu tenho a honra de apresentar aqui um pastor muito querido, inclusive o meu pastor do meu coração aqui, pastor Gerson Marques. Seja bem-vindo, é uma satisfação ter o senhor aqui no ponto de partida. Obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui com você, com o Roberto, com você que está nos vendo, assistindo. E parabéns pelo programa, viu? Que Deus possa continuar abençoando, porque tem influenciado vidas, transformado vidas. Que bênção, pastor. E olha, uma equipe enorme aqui por trás aí do ponto de partida, nos bastidores, que hora e que faz esse programa acontecer com muito carinho, com muita dedicação. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito bem. E olha só, hoje nós vamos falar de uma situação muito interessante que acontece aí no capítulo 3 do livro de Daniel. E trata-se de uma estátua de ouro e a questão é sobre adoração. Nós vamos falar sobre adoração, vamos falar de liberdade religiosa e sobre a importância da nossa decisão, da nossa firmeza de propósito nos momentos de crise. E a gente começa aqui o capítulo 3 do livro de Daniel procurando entender um pouquinho desse contexto. Pastor Roberto, o que havia acontecido? Parece que surgiu ali um decreto de adoração para uma estátua de ouro que o rei criou e que tinha, eu acho que muito a ver com o ego dele também, né? E houve três jovens que não se prostraram, que não adoraram essa estátua. Quem eram esses jovens? Que estátua era essa? Situa a gente aqui no contexto narrativo. Bom, a gente acabou de ver no domingo anterior, Jordana,
a estátua, o sonho da estátua de Nabucodonosor, né? Isso, essa é outra estátua, né? Isso, mas tem tudo a ver uma com a outra. É mesmo? Uma está ligada à outra. Na estátua, no sonho da estátua, a cabeça era de ouro e representava a Babilônia e o próprio rei Nabucodonosor. Certo. Depois o texto diz que viria um outro reino inferior e outro. Nós entendemos no estudo anterior. Aqui, o que é que acontece com Nabucodonosor? Depois de um tempo, aquilo ali assentou na cabeça de Nabucodonosor e ele pensou, não, gente. Havia profecias babilônicas que diziam que o reino do filho do principal rei da Babilônia, que era o pai de Nabucodonosor, esse rei agora teria um reino estabelecido para sempre. Nabucodonosor contrastou a profecia que tinha na Babilônia com a profecia de Daniel e disse, não, esse negócio de eu sou só a cabeça de ouro é pouco. Eu sou a estátua inteira. Eu sou tudo. E ele mandou então fazer uma estátua que muito provavelmente era uma estátua dele mesmo. E essa estátua agora toda de ouro, significando que o reino dele nunca iria acabar. Essa estátua agora estava sendo consagrada religiosamente. Então esse é todo o contexto do que está acontecendo ali. Muito bem. Era uma cerimônia religiosa de consagração e uma declaração de orgulho do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Pastor Roberto, a sua explicação, então, nos dá a entender que são eventos cronológicos. Os capítulos realmente são sequenciais, os acontecimentos. Então, primeiro veio toda aquela questão do sonho, da interpretação. Daniel foi usado por Deus. O próprio rei reconheceu ali, né, que Daniel era o mais sábio, que essa sabedoria vinha de um ser superior. Mas agora, pelo que a gente entendeu, aquele não se submeteu, né? Isso, o tempo passou. A gente não sabe quanto tempo se passou entre a primeira e a segunda história, mas elas são sequenciais nos eventos. E Nabucodonosor pensou, não quero ser só a cabeça de ouro, eu quero ser tudo, né? Pode acontecer com a gente, né? O orgulho subir a cabeça. O grande problema de Nabucodonosor era o orgulho. Ele era muito inteligente, um rei sábio, o rei mais importante da história da grande Babilônia, que teve, por exemplo, Hammurabi como rei. Ele foi o rei mais importante de todos, mas o orgulho subiu muitas vezes a sua cabeça. Que interessante esse contraste, né, pastor? De um lado nós temos um rei orgulhoso e de outro lado nós temos 3 jovens que são conhecidos, reconhecidos na palavra de Deus pela sua fidelidade ao Deus soberano. Exatamente. No dia que a estátua foi inaugurada, havia também ali uma orquestra. E quando os músicos tocassem, todos, como você falou, deveriam se ajoelhar. Muito bem. Mas esses 3 jovens, a resposta deles está aqui em Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da mão do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque quando tocou a música, todos se ajoelharam, menos 3. Daniel não estava presente aqui, senão também ele não teria se ajoelhado. Nós não sabemos aonde ele estava. Poderia estar em outra província, em outro local. Doente, outra província. Mas esses 3 amigos de Daniel não se ajoelharam. E alguém contou para o rei. E o que eu acabei de ler foi quando eles estiveram diante do rei e falaram: não, rei, nós não adoraremos a tua estátua. Eles adoravam somente ao Deus Criador, Mantenedor e Salvador. Pastor Gerson, eu acho que é importante a gente sublinhar aqui essa resposta dos 3 jovens. Porque nós vivemos em uma sociedade hoje que busca vantagens em tudo. Inclusive ao buscar a Deus, em adorar a Deus. O que eu ganho com isso? Sim. Minha vida vai melhorar, eu vou prosperar, eu vou conseguir conquistar os meus bens materiais se eu buscar esse Deus. E a gente vê a fidelidade desses 3 jovens, ela vai a tal ponto que eles não mudam sua atitude de adoração, mesmo em face de perder a própria vida, não é mesmo? E uma sociedade, como você falou, onde aquele que pensa ao contrário muitas vezes é perseguido. Mas eles tinham uma determinação, antes já, de criação, né? Não foi nesse momento que eles tomaram... Que eles decidiram, Eles já vieram de uma formação religiosa, que eles adoravam somente a Deus. E mesmo diante como você falou, da morte, eles foram fiéis. Interessante, Jordana, que o rei diz assim, olha,
eu vou dar uma segunda chance para vocês. O rei estava muito bravo, a Bíblia diz que estava irado. Assim, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Ó, vocês vão voltar lá, vai tocar os instrumentos. Quando parar o instrumento, é para vocês se ajoelharem. E se vocês não se ajoelharem, o texto diz assim, que o rei dizendo para eles, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês estão nas minhas mãos. Uma ameaça, né? Vocês estão nas minhas mãos. Uma provocação. Ou vocês se ajoelham, mas não vai ter Deus que livre vocês. E a resposta dos jovens é a seguinte, olha, o rei, quanto a isso a gente nem vai discutir. Nós não vamos discutir. Nós estamos nas suas mãos, é isso que eles estavam dizendo. Mas nós não vamos nos curvar diante do seu Deus. De maneira nenhuma. E se Deus quiser, eu acho interessante que eles dizem assim, olha, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, ele poderá livrar-nos. Se não, quer dizer, se Deus não nos livrar, eles não tinham certeza que Deus ia livrar eles da mão de Nabucodonosor. Aliás, o mais natural é que não livrassem. Quantos cristãos foram mortos nas fogueiras? Quantos cristãos foram jogados no fogo, mortos de diversas maneiras, perseguidos, presos? O mais natural era que eles fossem mortos. E eles dizem assim, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que ainda assim não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem do ouro que levantaste. Ou seja, a adoração deles, pastor Roberto, não era condicional às bênçãos que eles recebiam. Independia disso. Isso. A fidelidade é isso, né, pastor? Fidelidade é fidelidade, assim. Eu digo assim, fidelidade é fazer o que Deus pede. As consequências ficam com Deus, não são minha responsabilidade. Consequência é com Deus. Veja, eles podiam dizer assim, Jordana, olha, puxa, eu estou aqui no meio desse povo aqui, né? Estou aqui nessa faculdade, estou aqui nesse ambiente. Ninguém vai ver. Ninguém sabe disso. É o seguinte, eu vou ajoelhar aqui, mas eu não vou ajoelhar para a estátua, porque eu sei que essa estátua não é nada, isso aí não existe. Eu vou ajoelhar aqui e orar para Deus. Pronto, está tudo certo. Ou não, o que adianta agora eu fazer isso? Eu vou dar um mau exemplo aqui, né? Porque, puxa, todo mundo vai ficar olhando para mim, é constrangedor. E não é legal isso aí, né? É melhor eu ficar discreto aqui para depois, mais na frente, pregar o evangelho. Muitas desculpas poderiam ser dadas, Se eu morrer agora, como é que eu vou pregar o evangelho mais para frente? Mas não, eles foram coerentes com aquilo que eles acreditavam. Fiéis, se fosse preciso, até a morte. E isso é uma coisa que chama muito a atenção. Eles colocaram o assim diz o Senhor, né? O amor, a adoração a Deus, o respeito a Deus em primeiro lugar, independentemente dos prejuízos, das consequências que eles poderiam ter, né? E muitas vezes a gente faz bem o contrário, né, pastor? Na maioria delas, isso. Eu acho. Às vezes a gente quer ficar adivinhando o futuro. Não, mas se eu fizer isso, aí vai acontecer isso. Não, mas Deus me pede assim, mas se eu fizer do jeito que Deus me pede, vai dar errado. Deus não quer isso para mim, Deus quer o bem da minha família. Não, o patrão me pediu para fazer uma coisa desonesta, ou alguém me pediu para fazer uma coisa desonesta aqui, mas se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Ou eu estou vendo eles fazendo uma coisa desonesta, ou outra coisa qualquer que Deus me peça. Não, mas e minha família, e como é que faz? Deus, nós ficamos fazendo conjecturações na nossa mente, para poder encaixar as coisas erradas. Lugar na fé, né, pastor? A gente quer encaixar o errado na nossa cabeça. Quando eu me coloco na posição de prever o futuro, dizer, não, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, então eu me coloco no lugar de Deus. Quem sabe o futuro é Deus. Eu não sei o futuro. A minha parte é fazer o que Deus pede e o futuro pertence a Deus. Pastor, Sadraque, Mesaque, Abednego. Isso? Os 3 amigos de Daniel, né? Nomes bem diferentes, difíceis da gente memorizar. Esse nome foi o rei que deu para eles, né? Exato, eram os nomes babilônicos, né? Para tentar mudar o caráter deles, porque naquela época o nome estava ligado ao caráter. Né? Agora, eles não tinham liberdade religiosa naquela época, porque a gente viu que eles foram ameaçados, né, de morte, né, se não adorassem a própria estátua do rei. E não era qualquer morte, né? Exato, né? A gente sabe como era. Mas hoje nós vivemos tempos tão diferentes. Qual é a importância para nós, por exemplo, da liberdade religiosa? Que vantagens ela nos dá? A liberdade mais importante de todas, a primeira liberdade, é a liberdade de consciência. Vou dizer uma coisa para vocês bem séria. A liberdade de consciência, a liberdade de adorar a Deus da maneira como a sua consciência pede, ela está acima do direito à vida. Porque, e eu vou explicar por quê, parece uma coisa forte, né, pastor? Forte, né? Por quê? E até de maneira simples de entender. No passado, Jordana, milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram para preservar a sua liberdade.
Quer dizer, diante caro, da né? ameaça... Sim, se nós temos hoje a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, é porque pessoas no passado lutaram e morreram para Pagaram que o isso preço. pudesse acontecer. Pessoas que diziam para elas, troque a sua religião, troque a sua maneira de acreditar em Deus, se você não trocar, você morre. Eles preferiam morrer. Então, eles achavam que o valor primordial era a liberdade e não a vida, né? E hoje a gente, por coisas tão pequenas, né, Jordana, a gente cede ao erro, àquilo que não está correto, né? Enquanto que pessoas no passado foram fiéis, tão fiéis, até morreram para preservar a sua liberdade de consciência. Então lembre-se, não permita que ninguém tire a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de consciência. Ninguém tem esse direito. É Deus quem te dá esse direito, ninguém tem o direito de tirá-lo. E olha, se a gente parasse a explicação do livro, ou mesmo a leitura do livro por aqui, a gente possivelmente teria a ideia, né, um final excelente para nós, seria que Deus os livrou, que nada aconteceu, que Deus os protegeu, que o rei simplesmente mudou de ideia. Mas não foi isso que aconteceu, né, pastor Gerson? Eles foram literalmente parar na fornalha, né? A gente chama da fornalha da aflição, quando a gente enfrenta uma consequência, um problema. Eles literalmente foram parar nessa fornalha justamente por fazer a coisa certa. E a gente às vezes tem essa ideia, né, pastor, que se a gente fizer tudo certo, se a gente amar e obedecer a Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. E a vida desses 3 jovens hebreus, ela nos demonstra que não é bem assim na vida cristã, né? Exatamente. A fornalha, que era a sentença de morte, foi aquecida 7 vezes. E Deus não livrou eles da fornalha, como não nos livra de todas as dificuldades e problemas. Mas, assim como o ouro é purificado no fogo, nós também somos purificados na provação, moldados, transformados. Você nunca é o mesmo depois de passar por uma experiência, quando você se coloca totalmente nas mãos de Deus, né? E no caso deles, além de moldar, transformar, purificar, eles também foram instrumentos para testemunhar do poder de Deus. Como você disse, nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas Deus sempre está conosco nos problemas. Talvez você está passando por um problema agora. Eu quero dizer para você que, como diz o Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. O caminho é estreito, mas Deus segura nas nossas mãos. Se preciso for, carrega-nos em seus braços, mas Ele não nos livra de todas as dificuldades, mas sempre está conosco. E olha, Deus provou isso na prática, porque ali dentro da fornalha, a gente percebe um quarto elemento, um quarto que se parecia com o homem. E, literalmente, o que havia acontecido ali naquela fornalha? Porque a fornalha, o fogo não os consumiu, né, pastor Ruéfero? Fogo tão forte, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha, diz a Bíblia, mais 7 vezes. E era tão forte o fogo da fornalha que os homens que jogaram eles dentro da fornalha morreram. Os homens nem chegaram a entrar na fornalha, do lado de fora morreram de tão aquecida que estava a fornalha. Mas Nabucodonosor diz assim, olha, no versículo 24, capítulo 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele respondeu a eles e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo. Tinha lançado 3, agora tinha 4. E o quarto era mais brilhante, mais bonito. Quem era o quarto, pastor? O quarto era Jesus, né? O próprio Jesus desceu. Ou seja, ele não livrou da fornalha, mas conforme ele prometeu, ele estava ali dentro na fornalha com eles. E protegeu. E protegeu. E a Bíblia também dá alguns detalhes, né? De que sequer havia cheiro de fumaça, né? Sim. Que nem os cabelos deles foram chamuscados. Ou seja, um milagre. Sem dúvida nenhuma, né? Esse relato mostra um Deus presente, um Deus que se importa e um Deus que ele se coloca como uma proteção para aqueles que têm Ele como o primeiro, o melhor e o último nas suas vidas, né? Ali eles provaram que Jesus era o Deus dele. E hoje nós temos que cuidar para não ter outros deuses também na nossa vida. Mas o que é um Deus hoje? Né? Lá em
Em Salmo 115, verso 4, diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvido, mas não ouvem. Mas hoje é muito sutil a questão de idolatria, né? Porque hoje os ídolos podem ser intangíveis, como o orgulho, a inveja, a cobiça, né? O dinheiro, a fama, né? Ou seja, resumindo, qualquer coisa que a gente coloque em primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, isso se torna um Deus, né? Então, Deus deve ser o primeiro, o melhor e o último na nossa vida. E aí, todas as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Pastor, uma coisa que chama muito atenção nessa história é que Deus fez sim um milagre, mas talvez não no momento que eles esperavam. Deus leva eles até o limite, né, Pastor Ruéfero? E às vezes é necessário que a nossa fé seja mesmo provada, né? Porque ela vai crescendo, ela vai aumentando. E quem sabe eles pediram algo para Deus e Deus os surpreendeu, né? Com esse livramento da forma como ele aconteceu, não é mesmo, pastor? Talvez nem da forma e nem no momento, né, que eles esperavam, né? Exato. E mesmo assim, Jordana, eles ficaram firmes, né? Até o final. Exato. Porque falou assim, não, vai jogar na fornalha, não, dá uma segurada aí, vamos pensar aqui, a gente vai sim ajoelhar dessa vez. Isso não quer dizer que eles não tenham ficado com medo, Lógico porque eles eram não. humanos, mas eles estavam firmes, né? Eles sabiam. A coragem é isso, né, pastor? É agir apesar do medo. E foi isso que eles fizeram, né? Exatamente. Veja que interessante, Jordano, o que diz a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A Bíblia nos diz que passar pelas provações é parte da vida cristã. Quando eu passo pelas provações, eu estou aperfeiçoando o meu caráter. Deus não permite que venha provação acima do que nós podemos suportar. Então, amigo, você está assistindo, você também, minha amiga, que está assistindo nessa manhã o programa, às vezes você está passando por um problema muito grave na sua vida, com a sua família, com o seu emprego, está passando por dificuldades, podem ser dificuldades financeiras, eu não conheço, mas Deus conhece, Deus sabe o que você está passando. E você está pensando, puxa vida, isso nunca vai ter fim? Eu vou dizer para você hoje, vai ter fim. Depois de toda noite escura, sempre há um sol que brilha. Depois de toda tempestade, sempre há uma bonança. Passar por provações permite aperfeiçoar o nosso caráter. E se você permanecer firme e fiel com Deus nesses momentos, você vai ter uma boa recompensa no futuro, uma boa recompensa no final. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você, pode ter certeza. No momento mais difícil, Jesus virá até a sua vida e Ele vai estar junto com você, como Ele esteve com esses 3 jovens. Muito bem, pastor Roberto, eu agradeço muito a sua participação aqui. Pastor Gerson também, uma alegria, né, ter o senhor conosco. Obrigado. Aqui pela primeira vez. Volte sempre. E olha, assim nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do Ponto de Partida, onde nós estudamos aí o capítulo 3 do livro de Daniel e com certeza ficam aí muitas lições. Mas para você que quer ainda continuar se aprofundando no livro, de repente você perdeu algum programa anterior ou gostaria aí de conhecer um pouco mais sobre as profecias, então nós temos esse presente aqui preparado para enviar para você. Profecias de Daniel, todos os principais capítulos aqui, os grandes temas do livro de Daniel, tudo isso está à sua disposição. E para você receber essa revista é muito simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV. Você vai abrir o link, vai digitar "Eu quero" e a nossa equipe vai entrar em contato com você com muito carinho para te enviar esse material, para pegar os seus dados e o seu endereço, para que você receba esse presente aí na porta da sua casa. Além da revista, você também pode pedir um curso bíblico com o auxílio de um instrutor, que pode ir gratuitamente também até a sua casa e, inclusive, ao final do curso bíblico, ele pode emitir também um certificado de conclusão para você. Quem sabe você precisa de uma oração, de uma visita, de uma palavra amiga, a nossa equipe está à disposição e com certeza irão ficar muito felizes em atender você. E o nosso programa fica por aqui, que você possa ficar com essa certeza no seu coração, que vale a pena ser fiel a Deus, que vale a pena obedecer a Deus e que Ele está sempre ao nosso lado para cuidar da gente e que no final
no final, Deus sempre vence, o bem sempre vence. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Ponto de Partida. Até lá! Estamos finalizando mais um Ponto de Partida. Este capítulo de Daniel é extraordinário, sim ou não? Deus livrando aqueles 3 na fornalha, não da fornalha, mas no meio do fogo, se manifestando e se revelando para um rei pagão e para toda aquela nação. É isso que Deus deseja também operar na nossa vida. Ele quer se manifestar, cuidar de nós, para que sejamos testemunhas do seu poder diante das pessoas. Sim ou não? Que Deus te abençoe. Lembrando que se você desejar, você pode vir aqui à Igreja Adventista Central de Curitiba, que fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro aqui da cidade. Sempre aos sábados de manhã, domingos e quartas-feiras, à noite. Vai ser um prazer te encontrar aqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.